Enquanto a gente dorme, o Senhor está provendo aquilo que a gente precisa. Lá em Isaías 26, no versículo 12. Oi, eu sou a Camila, discípula de Jesus, esposa, graduando em psicologia, e hoje nós vamos ter uma conversa sobre descansar na provisão do Senhor. Uma das passagens da Bíblia mais conhecida é o Sermão do Monte, lá em Mateus. E uma parte desse Sermão do Monte é destinada só para nos ensinar a descansar no Senhor, porque Ele provê tudo aquilo que nós precisamos. Jesus nos fala sobre os lírios do campo, como eles são bem vestidos por Deus, sobre como Deus provê o alimento para os passarinhos todos os dias. E Jesus fala que se a gente busca ao Senhor acima de todas as coisas e a sua justiça, tudo que a gente precisa para viver seria acrescentado na nossa vida, porque o Senhor sabe da nossa necessidade. E é lindo ler essa passagem e parece muito fácil quando a gente fala sobre ela, mas eu e você bem sabemos que não é tão fácil assim. Mas só porque não é fácil, não significa que a gente não precisa trabalhar na gente para confiar e descansar no Senhor. Porque se a gente fica muito preocupado o tempo todo, se a gente vai ter aquilo que a gente precisa, a gente fica exausto e a gente começa a confiar mais no acaso, ou nos nossos próprios braços, ou na ajuda de outras pessoas para a gente ter aquilo que a gente precisa, do que no Senhor. Porque se a gente descansa é porque a gente sabe que o nosso Pai nos conhece o que nós precisamos e Ele nos vai dar tudo aquilo que a gente necessita. Eu separei 3 pontos principais para a gente pensar em como Deus cuida da gente. Então vamos lá. Ponto 1. A provisão do Senhor para Israel. A gente sabe que Israel, lá na Bíblia, é o povo escolhido do Senhor. E quando a gente vai lendo a história deles, bem desde o comecinho da Bíblia, em Gênesis, Êxodo, todo o Pentateuco, a gente vê como Deus cuidava daquele povo quando eles saíram do Egito, principalmente. Porque ali a gente vai ver que todas as vezes que eles precisavam de água e não tinha nada ali perto, um rio, um poço, qualquer coisa, porque eles estavam literalmente no meio do deserto, o Senhor provia água para eles no meio do nada. Quando eles não tinham o que comer, Deus fez literalmente uma comida descer do céu, que é o maná, para que eles pudessem se alimentar. A gente fala muito disso e parece que a gente se acostuma, mas você tem noção que Deus fazia comida descer do céu? Imagina, sei lá, um monte de pizza caindo do céu. Isso é inacreditável. E o que a gente aprende aqui? Deus nos dá exatamente aquilo que a gente precisa, no tempo que a gente precisa e na quantidade que a gente precisa. Porque quando você vai ver sobre o maná também, Deus fala que cada pessoa podia pegar só uma quantidade específica de maná, porque no outro dia o maná desceria de novo, então eles teriam de novo. Deus provê todos os dias para você. E na quantidade que você precisa. Você não precisa se desesperar com o que você vai ter amanhã, se amanhã você vai ter o que comer, o que beber, o que vestir, se Deus vai prover o dinheiro que você precisa, se você vai ter o que você precisa para pagar aquela conta, ou para comprar aquela coisa que está faltando. Porque o Senhor vai te dar aquilo que você precisa hoje, e amanhã Ele vai te dar aquilo que você precisa amanhã, e depois de amanhã Ele vai te dar aquilo que você precisa depois de amanhã. Você não precisa se preocupar, você não precisa se preocupar com o futuro, você não precisa ficar ansioso. O Senhor preparou a sua porção para hoje, e Ele vai preparar a sua porção para amanhã. E Ele prepara exatamente na quantidade necessária, nem menos, nem mais, para que a gente não se desespere em como a gente vai administrar, mas no necessário. Ele nos satisfaz. Segundo ponto, Deus não depende de contextos favoráveis para prover aquilo que a gente precisa. Uma coisa interessantíssima que eu descobri pesquisando sobre a terra em que Israel habitava, né, a terra prometida, é que eles não tinham nenhum rio, nada assim perto daquela região. Então eles não tinham água para irrigar a plantação deles e assim eles não teriam o que comer. Porque naquela época eles não tinham os alimentos processados, a facilidade que a gente tem, era literalmente plantar e comer. Só que o Egito, que foi a terra que eles saíram como escravo, tinha o rio Nilo, que era um rio grande e suficiente para irrigar todas as plantações. E o que isso nos mostra? O Egito tinha aquele rio, então eles não dependiam de mais nada para que eles tivessem o alimento deles. Só que Israel dependia do Senhor. Se o Senhor não enviasse as chuvas que eles precisavam, eles simplesmente não teriam o que comer. A provisão deles vinha 100% de Deus. E isso vale para nós. A nossa provisão não vem da força do nosso braço, quando a gente é capaz, ou quando a gente se esforça, a gente trabalha, ou das pessoas que nos ajudam, ou que podem nos ajudar.
Não. A nossa provisão vem 100% do Senhor. Essas chuvas que Deus enviava ali para Israel todos os anos para que eles pudessem ter o que comer são chamadas de chuva serôdia e chuva temporã. A chuva temporã vinha antes do plantio e a chuva serôdia vinha antes da colheita deles. Essas chuvas, quando você para estudar sobre elas, elas vinham antes e depois. E esse antes e depois eram em tempos não normais. Não era um tempo ali da época em que geralmente chovia para os povos, né, da terra, para que eles pudessem plantar, para que eles pudessem colher. Então Deus não dependia do contexto de Israel, nem climático e nem o local que eles estavam situados ali na terra, para que eles pudessem ter o alimento deles. Deus simplesmente mandava a chuva fora do tempo normal, mas no tempo que eles precisavam e na quantidade que eles precisavam. Deus não depende de que você esteja em um certo lugar ou tenha uma condição financeira X ou um networking X para que você tenha aquilo que você precisa. O Senhor é aquele que cria as coisas, Ele cria qualquer realidade e Ele pode fazer a sua provisão surgir do lugar que você menos espera, no tempo que você menos espera. A provisão do Senhor pode vir dos lugares mais inimagináveis. E aí a gente volta para aquela questão. Ele fazia comida descer do céu para que eles pudessem comer. Não se desespere se você olhar para o seu contexto e parecer que não tem nenhuma porta aberta, que você não vai ter aquele dinheiro que você precisa para pagar aquela conta, ou que você não vai conseguir resolver um problema porque você não tem tal coisa que você precisa para resolver aquele problema. Se você olhar para o seu redor, você fica ansioso e você fica desanimado. Mas se você olhar para Deus, você sabe que o seu Pai te ama, cuida de você e Ele pode fazer surgir aquilo que você precisa de qualquer lugar, através de qualquer pessoa, de qualquer meio, exatamente no momento que você vai precisar daquilo. Você pode descansar, sabendo que a provisão vai chegar. Ponto 3. Você não deve confiar na sua força e capacidade ou na ajuda de homens, mas você deve confiar unicamente no Senhor. Lá em Isaías 26, no versículo 12, diz assim: Senhor, Tu estabeleces a paz para nós. Tudo o que alcançamos, fizeste-o para nós. Nesse versículo, Israel está reconhecendo que tudo aquilo que eles tinham foi planejado, feito pelo Senhor e entregue para eles. Não era a força deles, não era o trabalho deles ou a ajuda de outras nações próximas a eles. Não, era o Senhor que sustentava eles. Hoje a gente vive na era da produtividade. O trabalho enquanto eles dormem. Ai, gente, eu odeio essa frase. E eu odeio que ela seja tão disseminada e que as pessoas acreditem tanto nela hoje em dia. Porque as pessoas têm ficado exaustas para que elas tenham X e Y. E elas acham que tudo vai vir só pelo esforço delas. Ou então, quando não é esse extremo, é outro, que é confiar nas pessoas, que é confiar na ajuda de outras pessoas. E na verdade o que Deus nos chama é para o oposto disso. Não é nem pra gente confiar na força do nosso braço, nem confiar em outras pessoas. É para confiar em Deus. Deus deve ser o nosso pilar de confiança. Você pode trabalhar muito, até cansar. Você pode ter pessoas extraordinárias na sua vida, ter um networking excelente. Se Deus não abrir uma porta para você, se Deus não quiser te dar algo, se Deus não estender as suas mãos, você não vai ter nada. Deus controla todas as coisas. O universo está nas mãos do Senhor. Ele é o Criador. Então a gente precisa reconhecer que, sendo filhos de Deus, o nosso Pai é que cuida de nós. Aquilo que nós conquistamos e aquilo que nós vamos conquistar, tudo é o Senhor que vai fazer por nós, que vai nos permitir ter aquilo. Sendo assim, a gente pode descansar, sabendo que enquanto a gente dorme, o Senhor está provendo aquilo que a gente precisa. A gente está se esforçando durante o dia porque a gente precisa, porque a Bíblia também condena a preguiça, mas não é exclusivamente isso, e principalmente isso, que vai nos dar o nosso alimento, a nossa bebida, as nossas vestimentas, a nossa casa, enfim, qualquer outra coisa que você queira colocar aqui. Mas o Senhor, que é tão bom, tão bondoso, tão misericordioso, que derrama a sua graça todos os dias sobre nós, nos dando a porção diária. Muita coisa pra gente refletir. Muitos pontos importantes pra gente parar e pensar um pouco. Por que a gente tá ansioso?
Por que a gente está preocupado? Por que a gente está se desesperando? Por que a gente está correndo? Por que a gente está olhando ao nosso redor e achando que não tem mais saída? O Senhor está vendo, o Senhor nos conhece. Conhece, novamente eu vou repetir isso, as nossas necessidades. E Ele vai nos entregar todos os dias o necessário. A gente não precisa se descabelar. A gente tem um Pai muito bom, que nos ama e nos ampara. É isso, um beijo e pensa nisso. Você pode só descansar no seu Deus. Ele tem cuidado de você.